Shalom, mulheres! Nós estamos começando a nossa segunda aula dessa semana sobre paternidade. E eu sei que talvez na primeira aula a gente tenha falado sobre muitas coisas e às vezes fica um pouco confuso, mas agora a gente vai se aprofundar ainda mais na Bíblia. Os 21 dias, como eu falei para vocês, foram dias de shot, né, que eu falei, é para sair do caos, para sair da UTI. Mas eu não tenho um estilo de ensino, assim, o jeito como o Senhor ele me usa sempre vai ser com aprofundamento nas escrituras. Eu sei que talvez isso possa parecer um pouco complexo, mas eu vou me esforçar ao máximo para ser didática o suficiente para que as escrituras possam penetrar no seu coração e você verdadeiramente receber uma revelação. Eu acredito que a palavra, ela nos liberta. Eu fui liberta pela palavra, eu sou constantemente liberta pela palavra, eu sou apaixonada pela Bíblia. Então hoje a gente vai aprofundar bem na palavra, amém? Paizinho querido, eu peço agora que o Senhor desligue a nossa mente de toda preocupação, de toda distração. Conecta a nossa mente em Ti, que nós possamos estar livres e desimpedidas para ouvir a Tua voz. Cobre a nossa mente e o nosso coração com Teu sangue. Revela essa palavra em nosso coração e penetra no nosso interior. Amém. Amém? Então, na aula passada, a gente entendeu que eu sei quem eu sou quando eu entendo de quem eu sou. E nós somos de Deus. E o fato de ser de Deus nos revela o nosso destino, que é viver a imagem e semelhança de Deus, manifestando o poder de Deus, a essência e o caráter de Deus. Somos filhos de Deus, adotados como filho por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Então, através do nosso novo nascimento, como nós aprendemos com Nicodemos, nós nos tornamos cordeiros com Cristo, participantes da herança, podemos nos assentar nas regiões celestiais e ter o poder que excede todo o entendimento, a paz, né? O poder não. Temos o poder no nome de Jesus. Amém? Para vencer tudo que se levanta contra nós. Essa é a nossa identidade. Então, nós sabemos que árvore nós somos, feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Olha como você é linda e poderosa, a igreja gloriosa. Eu quero até ler com vocês aqui o que o apóstolo Paulo diz: vós não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas pertencentes à igreja de Deus. Então você não é mais uma estrangeira, uma forasteira, você é pertencente à igreja de Deus, você é filha de Deus. Amém? Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais hoje. Eu falei para vocês que a paternidade ela nos dá identidade, estrutura emocional e física e destino. Eu também falei para vocês que uma das funções do pai é prover materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Então nós vamos ler aqui em Salmos, no capítulo 139, no verso 4, o salmista vai dizer que Deus ele nos teceu no ventre da nossa mãe, como um artesão mesmo. E a palavra diz que de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, nós vemos um momento em que o apóstolo Pedro, até então Simão Bar-Jonas, recebe a revelação de que Cristo é filho do Deus vivo. Então depois você vai poder ler com calma Mateus 16. Então Simão vira para Pedro e diz: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e diz: Simão Bar-Jonas. Quando a Bíblia fala Bar, tararã, Bar, nananã, significa Simão, filho de Jonas. Na cultura judaica, falar de quem você é filho é como um sobrenome que você carrega.
Então imagina assim, Isabelle Bar Luiz, meu pai terreno, né? Então era como se fosse um sobrenome. Então ele diz, você é filho do Deus vivo. Pedro poderia ter falado, tu és Jesus Bar José. Mas não, ele recebe uma revelação do Espírito. Ele diz, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então, na hora que Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus vira para ele e diz, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, isto não foi revelado na sua carne. Isto não foi revelado para o Simão terreno. Isto foi revelado por meu Pai. Então, quando Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus, logo a paternidade celestial é revelada para Pedro. É quando Pedro começa a ver Deus não só como Rei dos Reis, não só como o Senhor dos Exércitos, que o Velho Testamento descreve Deus, que era a forma como o judeu via Deus. Quando Pedro reconhece Cristo como filho, ele está reconhecendo Deus como pai. Então é como se pela primeira vez na história da humanidade, uma pessoa, não pela primeira vez, porque o profeta Isaías também falou de Deus como pai de Israel, mas de uma maneira tão próxima como um pai tendo um filho, é a primeira vez. Então Simão pega e fala, Deus é pai, ele é o seu pai. Você é um filho e Deus é pai, filho do Deus vivo. Quando eu reconheço Jesus, então eu reconheço Deus como pai. Ponto número 1. Aí ele diz, você não recebeu essa revelação de forma terrena, na sua carnalidade. Você recebeu essa revelação no Espírito. Meu Pai te revelou. E aí ele vira para Pedro e diz, então, agora, Pedro, tu és Pedro, rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, primeiro, ele é Simão, filho de Jonas. Mas quando a paternidade de Deus é revelada para Pedro, reconhecendo Jesus, agora ele não é mais Simão, filho de Jonas. Agora ele nasce de novo em espírito. Então ele ganha a identidade espiritual dele. Ele não é mais Simão, filho de Jonas, um pescador de peixes. Agora ele é Pedro, que é a identidade espiritual dele. Pedro, filho de Deus, também. Tu és uma rocha, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu pergunto para você, quem é rocha na Bíblia? Quando você pesquisa quem é a rocha na Bíblia, é o próprio Jesus. E a Bíblia fala que Jesus e Deus e o Espírito Santo são um só. E em uma das últimas orações de Jesus, ele ora ao Pai e diz, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E então o Espírito vem habitar dentro de nós, trazendo sobre nós uma unidade entre a nossa humanidade, o nosso espírito e a própria essência de Deus. Então Jesus está dizendo, tu és rocha, tu és como eu sou. Tu és como meu Pai é, feito da mesma matéria que nós. Então, se as portas do inferno não prevaleceram contra Jesus, que é o cabeça da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você, que faz parte de nós, que está em uma unidade conosco, que é a mesma matéria que a gente. Então, se Cristo é rocha,
É porque Deus é rocha. E se Cristo é rocha, Deus é rocha, Pedro agora, nascendo de novo, é rocha. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então Pedro recebe destino quando ele reconhece Cristo como filho. Talvez você reconhece Cristo como filho de Deus. Agora está na hora de você receber essa filiação. Receber essa identidade. Para que então você tenha esse destino em Deus. Aí quando nós vamos mais profundo na cura interior, nós vamos ler aquele texto que está em Malaquias, que é o texto onde eu iniciei com vocês aqui. No começo, a gente falou que aqueles que reverenciam o meu nome, aqueles que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Então, quando você lê Malaquias, você está praticamente lendo Mateus 16. Pedro reverenciando Jesus, Pedro reconhecendo Jesus. Então, ele recebe cura na sua identidade, então ele recebe propósito de vida, então ele é constituído na sua estrutura. E aí, quando você começa a ler Malaquias, você vai lá no final, você vai ver algo que a palavra diz que naqueles dias, que dias? Quando o sol da justiça brilhar. Quem era o sol da justiça? Jesus Cristo. Era a profecia que os judeus proclamaram durante todo o tempo em que eles esperavam pela vinda do Messias. Naqueles dias, quando o sol da justiça clamar, trazendo a cura para você, curando você das suas enfermidades, das suas feridas, das suas emoções, dos seus traumas, das suas rachaduras, das suas fissuras, das suas falhas. Naquele dia que o sol da justiça brilhou, hoje ele está brilhando aqui sobre a sua vida. Vai acontecer uma coisa. O espírito de Elias, ele vai se manifestar, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Então, quando a gente vai ler Isaías, capítulo 63, verso 16, a palavra diz: mas tu és o nosso pai, embora, uma das poucas vezes em que nós vemos alguém chamar Deus de pai. Mas tu és o nosso pai, embora Abraão não nos reconheça. Embora Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Quando a palavra diz antiguidade, a palavra está se referindo desde o princípio de tudo é o teu nome. Desde o início de tudo, tu és o nosso Pai. Quem estava no início de tudo? Essa é uma revelação que não vai dar para a gente se aprofundar. Mas quando a gente entra teologicamente nessa revelação, nós encontramos no início de tudo Jesus. No início de tudo. Ele é o nome sobre todo nome. O nome de Jesus. Então, desde o início de tudo, ele era Pai, Jesus era Filho, ele era este nome sobre todo nome. E se nós fomos criados primeiro dentro dele, se nós fomos formados primeiro dentro dele, desde a antiguidade nós já estávamos em Cristo, dentro de Cristo, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos a igreja. Então, se ele estava no princípio, nós estávamos no princípio dentro dele, ele era um mistério dentro de Deus, nós éramos um mistério dentro de Jesus. A igreja é um mistério dentro de Cristo. Quando Adão pega no sono, e Deus tira a mulher da sua costela, a mulher era o mistério dentro de Adão. Quando Jesus está na cruz e então ele é furado,
na sua lateral. A partir do momento em que Jesus morre, entrega a sua vida, nasce a igreja, a esposa, o mistério dentro de Cristo. Você. Então, desde a antiguidade, você estava nele. E nós estávamos no Pai, e ele já era o Pai, lá, no princípio de tudo. É isso que Isaías está dizendo. Isaías está falando, Abraão não nos conhece. Israel não nos reconhece. Porque o judaísmo, ele leva o patriarcado como geracional. Então, quando dizia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a gente está vendo uma linha de patriarcas que para o judeu era extremamente relevante, eles tinham essa paternidade. Então, não é que Abraão, Isaac e Jacó eram líderes, eram grandes homens, famosos, heróis da fé, profetas. Abraão, Isaac e Jacó, para o judeu, era como um pai. É o pai. Eles são a representação de pai. Abraão, Isaac e Jacó tinham algo em comum. Eles tinham aliança com Deus. Eles tinham aliança com Deus. E quando Isaías fala no capítulo 63 que Deus é o Pai, ele continua sendo o Pai. Desde a antiguidade, desde o princípio de tudo. Ainda que Abraão, Isaac e Jacó não reconheça, Deus era o Pai. Porque o povo tinha quebrado a aliança. O povo já não reverenciava mais a aliança. Então, se eles tinham quebrado a aliança, eles já não eram mais participantes das bênçãos, da herança do pai Abraão. O povo já estava perecendo, porque esqueceram-se da aliança. Mas no momento em que o povo se esquece da aliança, em que Abraão não o conhece, porque aquela aliança foi quebrada. Eu conheço que você é um filho se você recebe a minha herança. Eu fui advogada, por muito tempo eu advoguei. No final lá, quando você vai fazer o inventário, você faz o inventário e quem recebe a herança é filho. Precisa ser conhecido como filho. E esse povo não estava usufruindo da herança de Abraão, da bênção de Abraão, do legado de Abraão, porque haviam quebrado a aliança dessa filiação. Então Isaías está chamando para, olha, o Senhor é o nosso Pai, mesmo que Abraão ainda não conheça. Nosso Redentor, olha só o que a palavra diz, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome, o nome de Jesus. Então, ainda que você tenha quebrado a aliança, ainda que você tenha nascido numa família fora da aliança, ainda que você tenha pecado, se esquecido do Senhor, ainda que você esteja colhendo os frutos do seu pecado, ainda que você esteja colhendo os frutos da sua quebra de aliança, eu quero te dizer que pelo nome de Jesus, que é o seu Redentor, que estava contigo desde o início, em Deus, ele revela para ti hoje o teu Pai. E a partir do momento em que o coração dos pais se converter aos filhos e os filhos aos pais, o Senhor restaura a aliança. E quando ele restaura a aliança, ele restaura a bênção. E quando ele restaura a bênção, na bênção há provisão material, emocional, espiritual, a identidade, estrutura e destino. Então, quando a palavra ela diz, e esse espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, existem duas vertentes. Existe a vertente literal, restauração de famílias mesmo, restauração nas famílias. E existe a interpretação patriarcal. É quando Abraão, que já não conhece mais o povo,
os patriarcas da fé, que já não conhecem mais, que o povo já não está mais debaixo da aliança da bênção, converte o coração a esses filhos. Por quê? O comecinho de Malaquias capítulo 4. Para aqueles que reverenciam o nome de Jesus. Pedro, apóstolo Pedro, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Eu te reconheço, eu reconheço teu nome, eu reconheço quem você é. Então, por isso, o coração dos patriarcas, por isso, o coração dos pais, por isso, o meu pai, como Jesus disse, o meu pai te revelou. Então, há uma conversão do coração de Deus Pai, trazendo junto com essa conversão do coração de Deus Pai, a conversão dos patriarcas da fé. Porque nós, espiritualmente, fazemos parte dessa família. Nós somos adotados por essa família. Somos filhos adotivos. Então há essa conversão entre as gerações. Quando nós reverenciamos o nome de Jesus. Quando nós tomamos posse do sangue de Jesus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós reconhecemos tudo isso. Existe essa conversão de coração. É por isso que João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos, porque nos tempos de Elias, o povo havia se esquecido da aliança. Lembra que eu falei com vocês? Foi o tempo da Jezabel. O povo havia esquecido da aliança. E sabe o que eles estavam fazendo? Altares para deuses da fertilidade, para deuses fazer com que houvesse provisão na terra. Esses altares, eles tinham imoralidade sexual. Então, quando não tem provisão, não chovia na terra, a terra estava vivendo uma pobreza, uma escassez. Eles começaram a negociar o próprio corpo através da imoralidade sexual como altar para esses deuses da fertilidade, para que houvesse provisão. Porque eles já estavam fora da aliança, porque eles se esqueceram da aliança. Então Elias vem, mostrando o poder de Deus quando faz fogo cair do céu, a chuva vem. Então ele mostra quem é Deus. Ele fala, ó, vocês têm um pai. Quando Elias é usado por Deus para derramar chuva sobre a terra, ele está sendo usado por Deus para demonstrar ao povo quem é o dono da provisão. Não é Baal, não é Azerá, não são os deuses da fertilidade. Você não precisa negociar o seu corpo, você não precisa se prostituir, você não precisa entrar numa imoralidade sexual, porque o Deus da provisão, ele é o dono da provisão, ele é o pai. Então, o espírito de Elias converte o coração dos pais aos filhos, ele lembra os filhos da aliança. Aí eles fazem o sacrifício, vocês lembram do sacrifício que foi feito? Dentro, conforme a aliança. Então, quando a aliança é restaurada, o poder de Deus vem como fogo, o poder de Deus vem como chuva. E aí Deus se mostra como pai, porque pai é provedor. A partir do momento que o seu coração se voltar para a aliança, e a gente vai ter uma aula só falando sobre os princípios da aliança. A partir do momento que o seu coração se volta para Deus como para a aliança, a partir do momento que você reverencia Jesus, a partir do momento que você entende a sua identidade, você não duvida mais de quem você é, do que você foi feito, você vai se deparar com Deus provedor. E você vai parar de negociar a si mesmo, o seu próprio corpo, num altar para Satanás. A imoralidade sexual, a palavra diz que é um pecado contra o nosso próprio corpo. A gente peca contra o próprio corpo. Só que é importante que você compreenda, é importante que você entenda que isso vai muito mais além.
Quando você, por exemplo, decide corromper os seus valores para se sentir amado, validado, aceito. Quando talvez você é mulher com certeza, só tem mulher aqui. Você é mulher. Quantas vezes na nossa adolescência, por falta de sentir afeto paterno, porque o pai não proveu emocionalmente, não foi um provedor emocional para você, você não teve uma provisão de afeto, você precisou buscar em outros homens. E você negociou valores e princípios, o seu próprio corpo e se envolveu em tantos relacionamentos errados, porque lhe faltou uma provisão de afeto. Então a carência, ela grita, como Provérbios fala, o que tem fome até o amargo fica doce. Mas amargo é amargo, doce é doce. Mas a fome da alma, a carência da alma era tão grande, talvez seja tão grande, que faz você negociar e permanecer em relacionamentos extremamente abusivos, violentos, e se envolver cada vez mais com homens violentos e abusivos, porque pelo menos de alguma maneira alguém te toca, alguém te vê, alguém, mesmo que se eu pego isso daqui e eu faço isso daqui, eu tô usando. Só que se eu tô usando, eu tô tocando. Quantas vezes, por falta de afeto, de toque, de abraço, você permitiu com que homens te usassem? Fisicamente, sim, mas talvez emocionalmente. Chefes, patrões, amizades, amigas, amigos, homens, mulheres, te usaram. Você foi muito usada. Usada. Só que essa sensação de ter toque, essa sensação de ter pessoas com você, de alguma maneira, te dando uma migalha de afeto, por perto, tem pessoas por perto, tem gente por perto. Isso te dava alívio na carência. Talvez a sua insegurança e a sua carência é tão grande que você se permite ser usada só para ter pessoas por perto, mas essas pessoas elas só estão te usando, elas não estão te amando. Só estão usando você. Só te usam. Mas não te amam. Mas porque te alivia, então é melhor ter por perto do que estar sozinha, do que se sentir sozinha. Então é melhor eu ter um abraço aos gritos, na violência, do que eu não ter um abraço. É melhor eu ter um trabalho em que eu sou humilhada, em que eu sou desvalorizada, do que não ter dinheiro, não ter provisão financeira, do que passar fome, do que passar necessidade. É melhor eu me consultar com signos, com astros, para saber do meu futuro. É melhor eu ir na cartomante, é melhor eu fazer uma obra de macumba para poder ter um homem por perto. É melhor eu me envolver com pedras místicas. É melhor eu ter... Porque eu nunca tive nenhuma provisão espiritual. Ou as pessoas que me ensinaram sobre Deus eram pessoas tão cruéis, tão ruins, que eu nunca consegui enxergar Deus no meio dessa crueldade, dessa ruindade. Então eu preciso encontrar meios de provisão. É o que o povo fez. Foi o que o povo fez. Eles se dobraram diante de outros deuses porque não souberam. Não se lembravam da aliança, passou gerações e gerações, eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança, e sem aliança não há provisão.
Hoje eu tô aqui para te lembrar, ainda que você tenha se esquecido da aliança e Abraão não te conheça mais. Talvez você nem tenha coragem de pisar numa igreja hoje. Depois de tanto pecado, e pecado, e pecado, e pecado. Talvez você não tenha coragem de pisar na igreja. A igreja nem te reconhece mais. Você está tão suja. Mas ainda que a igreja não te reconheça, que Abraão não te conheça, o Pai, o Redentor, que estava contigo desde o princípio, está aqui. O sol da justiça está brilhando. E se você disser sim, eu aceito. Eu te reconheço, Jesus, como filho do Deus vivo. Eu quero entrar na aliança. Eu digo sim para a aliança, custe o que custar. Ainda que eu tenha que ficar no deserto, em jejum por 40 dias, como Jesus ficou. Custe o que custar, eu quero entrar na aliança. Eu quero entregar esse sacrifício no altar, que é a minha própria vontade, que são os meus próprios desejos. E eu vou te dizer, existe um sacrifício que suplanta todos os sacrifícios. É quando você consegue deixar no altar os seus medos. Esse é o maior sacrifício que você pode entregar para Deus. Eu tô morrendo de medo de não dar certo. Eu tô morrendo de medo de ter fé. Eu tô morrendo de medo de acreditar. Eu tô morrendo de medo de confiar em você. Porque eu já confiei em tantos homens e já confiei em tantas pessoas. E ninguém nunca. Mas mesmo assim, eu vou entregar esse medo no altar hoje. E eu digo sim. Eu vou crer que o Senhor é o meu provedor. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou crer que o Senhor vai me prover emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Eu fiz isso. Eu estava num relacionamento de 9 anos. E eu tive uma experiência espiritual. Que eu fui arremessada num evento de jovens. Fazia 9 anos já que eu estava no relacionamento. Muito abusivo. E eu fui arremessada, eu já nem sabia mais quem eu era. Fui arremessada pelo poder, o fogo de Deus era tanto, que eu fui jogada no chão, minha língua se enrolava da presença mesmo, do poder de Deus. Eu ia batendo minha cabeça assim no chão, e aquele fogo, e o Espírito Santo falava assim dentro do meu ouvido: hoje eu tiro de você o temor dos homens. Hoje eu tiro de você o temor dos homens. Hoje eu tiro de você o temor dos homens. Quando eu saí daquele evento, eu tive coragem de encerrar com esse relacionamento. E eu lembro que era um medo tão grande. Quando eu encerrei, eu sabia que eu não podia voltar atrás. Eu tinha que confiar naquilo que Deus tinha me falado. Mas foram meses com muito medo. Meses de medo de ficar sozinha. Medo de nunca mais poder construir uma família. O sonho da minha vida era ser mãe, era ter um marido, era ter uma família. Esse era o meu maior sonho. Eu fazia convite de casamento, eu colocava o meu sobrenome. Nos convites eu escrevia assim, eu era criança, eu escrevia assim, Martins. E hoje meu sobrenome é Martini. Olha só pra você ver. Eu tinha tanto medo, foram meses. Eu lembro que eu entrava no meu quarto e eu falava assim, é melhor eu ficar aqui na sua presença, porque se eu descer desse quarto, eu não quero viver. Era uma depressão tão grande. Eu não sabia mais quem eu era, mas eu tinha que passar por aquele deserto, eu precisava me purificar daqueles 9 anos. Eu dizia assim, eu não sei quem eu sou. Porque a pessoa que estava comigo, ela disse pra mim assim, eu tenho birra da sua voz. Você é ambiciosa, você é isso, você é aquilo. Era tantas palavras. Ele falava assim, ué, mas você não é uma mulher de fé? Cadê sua fé? Era tantas coisas que eu já não sabia mais quem eu era e eu só ficava na presença de Deus. Assim como Jesus, naquele deserto, ele só tinha o Senhor, eu só tinha o Senhor.
E muito medo de ficar sozinha, muito medo de envelhecer e não conseguir gerar filhos, e não conseguir ser mãe, e não conseguir casar. E era tanto medo, era tanto medo. Não deu nem um ano. Eu conheci o meu esposo. Ó, esse é o meu milagre. A minha família. O meu milagre. Tão incrível que quando aconteceu, hoje eu tava falando pra ele, lembra, amor, que quando a gente começou a namorar, eu tentei sabotar nosso namoro, porque eu achava que uma hora ou outra ele ia virar uma pessoa ruim, que ele tava me enganando, não é possível que uma pessoa fosse tão boa como ele. Eu passei por esse deserto, mas eu resisti, e eu recebi a recompensa. E depois eu passei por outros desertos, quando Deus nos chamou aqui pra Santa Catarina. Essa foi a provisão emocional que Deus me deu, nas minhas emoções. Ele me deu um relacionamento saudável. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, nós não tínhamos salário. O salário do Bruno ia acabar. E Deus nos deu uma palavra pra gente ver. A gente não tinha como saber como ia se manter. A gente não tinha previsão de recebimento, de lucro, ele não tinha trabalho, eu também não tinha. Um mês depois eu engravidei da Maria Luísa. E eu lembro que eu tava nessa mesa aqui. E eu falei assim, eu decido hoje reconhecer, eu decido hoje, que nunca mais eu vou me preocupar com dinheiro. Nunca mais eu vou me preocupar com provisão financeira. Eu entrei dentro do banheiro, o Bruno tava tomando banho, eu falei assim, nunca mais você vai me ver preocupada com dinheiro. Isso já faz quando a gente chegou aqui. Porque eu reconheci que Deus era o meu provedor. Que Deus era Ele que me trouxe, então Ele iria me sustentar. E teve dias, gente, que faltando 5 minutos para acabar o segundo tempo, a provisão chegava. Eu falava, meu Deus, e a vontade de voltar embora? E a provisão chegava. E a gente foi resistindo. Eu até cheguei a voltar embora, fiquei 4 dias em Mogi Guaçu e tornei de volta para cá. E resistindo até que o deserto acabou. E Deus trouxe a provisão material, financeira. Espiritualmente, eu cheguei aqui frustrada, traumatizada com igreja. Traumatizada com um monte de coisa. Eu não conseguia confiar no meu pastor. Foram 2 anos e meio que eu fiquei na família do reino por obediência, porque eu não conseguia nem ouvir o meu pastor pregar, mas Deus tinha me dado uma ordem que era para ficar na família do reino, e pela fé eu fiquei, por obediência, mas foram 2 anos e meio de deserto, que eu não suportava o meu pastor, mas Deus mandou eu ficar. E aí eu fui curada, liberta, restaurada. Hoje eu amo meu pastor, ele é o meu pai espiritual. É um homem que Deus usou para curar as minhas feridas espirituais. Deus me proveu espiritualmente. Então, se eu tô falando com você, eu tô falando de alguém que sim, já consultou signos, já duvidou que Deus existia, já se entregou para um relacionamento abusivo, já perdeu noites e noites de sono e se sobrecarregando de estudar e trabalhar, e acordava às 6 horas da manhã, ia para o escritório e saía às 9 horas da noite do escritório com medo de passar necessidade financeira. E nessas 3 áreas, quando eu reconheci que ele era o meu pai, ele proveu. O fogo caiu, o poder de Deus caiu sobre o sacrifício do medo que eu entreguei no altar. E a chuva veio sobre a minha vida. Ele me deu identidade, estrutura emocional para carregar essa identidade e destino. Então, para aqueles que reverenciam o nome de Jesus, que o reconhece como Cristo, Filho do Deus vivo, que desde a antiguidade estava com ele, e nós nele, estes receberão provisão material, emocional, espiritual, identidade, estrutura e destino. Essa é a aula de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E você nunca mais vai ser usada.
você vai aprender o que é ser amada. De verdade. Você vai entender o que é ser amada. Um beijo. Fiquem com Deus.